Hi class, good morning. How are you today? Are you happy? Are you good? Me too. Students, my name is teacher Jessica Lima. Let's start our English lesson of the week, ok? Nossa aula de inglês da semana. Então, já peço que vocês open your books at 64. 64. Aí onde temos grammar lesson, então seja a parte gramatical do nosso conteúdo. Hoje nós vamos estudar sobre genitive case. Genitive case. Teacher, what is that? O que é isso? Genitive case. Genitive case é quando você vai aprender, tá certo? Sobre como dar posse de algum objeto, de alguma coisa para alguém. Como é que eu digo em uma frase que uma coisa pertence a esta pessoa, tá? Para isso nós utilizamos a apóstrofe, que em inglês, né, não existe isso em português, por exemplo, né? Essa apóstrofe que a gente chama, tá certo? Ela não é utilizada da mesma forma. É como se fosse uma vírgula de cabeça para baixo, que vocês provavelmente veem às vezes nas frases e ficam, meu Deus, o que é isso daqui? Porque tem esse símbolo, tá? Então esse símbolo em inglês se chama apóstrofe. E serve para dizer que um objeto pertence a alguém. Porém, vocês têm que aprender como escrever isso em uma frase, tá certo? Porque tem as regrinhas e justamente nós vamos observar todas elas pra gente entender como é que eu faço frases usando o apóstrofe, né? Que significa dar posse a alguém. Então, vamos aqui. Diz assim, o caso possessivo é um tópico gramatical particular da língua inglesa. É usado para falarmos que algo pertence a alguém. Sequência. Então, como é que eu vou botar isso numa frase? Vocês têm que entender que primeiro vem o possuidor, ou seja, a pessoa que possui alguma coisa, e depois vem o objeto, tá certo? No caso, o objeto que essa pessoa possui. Então, na frase, primeiro vem o nome da pessoa, seguido desta apóstrofe e depois o nome do objeto. Tentar esclarecer isso de uma forma melhor. Se eu quiser dizer assim, a casa do Mark é grande. Então, eu estou dizendo a casa do Mark. Eu quero dizer que a casa pertence ao Mark. Em português, eu digo a casa do Mark, né? Então, primeiro eu falei casa, que é o objeto, no caso, e depois o nome do Mark. Em inglês, isso troca, tá? Isso troca de lugar. Primeiro vem o nome do possuidor e depois do objeto. Então, como é que fica essa frase? Mark's house is big. Não é? A casa do Mark é grande? Então, Mark's house is big. Então, primeiro vem o possuidor, que é o Mark. No final do nome da pessoa, você vai colocar o apóstrofe, tá certo? E a letrinha S, tá bom? Apóstrofe, letrinha S. E depois o objeto que o Mark possui, que é house, e o complemento, is big. Então, a pronúncia, teacher, Mark's, porque tem um S. Mark's house is big. Então, é dessa forma. Outro exemplo, se eu quiser dizer assim, esta é a escola da Ana. Esta é a escola da Ana. Inverto, então Ana vem primeiro, depois escola. Então, fica this is Anna's school. Anna's school. Então, novamente, o nome do possuidor, apóstrofe S e escola. Agora, entendam uma coisa. Porque depois da apóstrofe, teacher tem que colocar esse S? Eu sempre tenho que colocar o S somente quando a palavra, né, o nome desta pessoa não terminar em S. A maioria dos nomes não termina em S, então você tem que colocar, tá bom? Mark's, Anna's. Agora, se fosse o nome de uma pessoa que termina em S, como assim, teacher? Example. Ó, se eu quisesse dizer assim, este carro é do James. Este carro é do James. Se você observar, James
que é um nome próprio, já termina com S mesmo. James. Então, se o nome da pessoa já termina com S, você não precisa colocar o apóstrofe S, você coloca só apóstrofe, ok? Então, fica This is James' car, porque vai dar a mesma pronúncia, não é? Então, vocês vão ver essa regrinha aí, ó. Tem explicando bem direitinho isso que eu acabei de explicar. Então, vamos para os nossos exercícios. Eu vou explicar questão por questão. No caso possessivo, aí na outra página, para possuidores substantivos no plural com S, acrescentamos apenas apóstrofe. Mesma coisa, terminou já com S, bota só apóstrofe. Exemplo, essas são as bicicletas dos garotos. These are the boys' bike. Então, boys já tá no plural, só acrescenta apóstrofe, tá bom? Se a palavra não terminasse com S ou não estivesse no plural, aí sim você teria que colocar o S depois, tá? Vamos praticar. Use o apóstrofe sozinho ou apóstrofe S. Então, presta atenção. Quando o nome não tiver, tá certo? Terminação da pessoa não terminar com S, coloca apóstrofe S. Quando o nome da pessoa já terminar com S, ou se tiver no plural, termina com S, você bota só apóstrofe, tá? Segunda, escreva em inglês using the rules to the possessive case. Você vai escrever essas frases, tá? Dessa forma que a teacher colocou aqui. Então, lembre-se, quando você for traduzir, em português vai estar primeiro o objeto, depois o nome da pessoa. É só você trocar. O que vem primeiro é o nome da pessoa, em inglês, depois o objeto, tá? Só inverte isso daí. Exemplo, primeiro exemplo eu vou fazer com vocês. Esta é a casa de Laura. Como é que eu escrevo isso em inglês? This is, esta é, né, singular. This is casa de Laura. Então eu tenho que trocar. Laura's house. Porque Laura não termina com S, tem que botar apóstrofe S, né? Então vai ficar This is Laura's house. Você vai ter que fazer a mesma coisa com as outras frases, tá bom? Terceira. Look at the chart, mark, make sentence, use the possessive case. Who is this? Tá certo? Ó, você vai criar frases, você vai criar uma frase para cada quadrado. Tem o nome da pessoa e tem o objeto que ela possui. Já está circulado o objeto que ela possui. Então, por exemplo, o Carl, que é o primeiro, né, garoto aí, esse homem que está no quadrado. Tem o car, que está circulado. Então, você vai criar uma frase, por exemplo, dizendo o carro é do Carl. Ou este é o carro do Carl. Só que em inglês, usando as regrinhas da aula de hoje. Para todas elas, você vai fazer isso daí, tá bom? Aí, ó, tem um espaço onde você vai escrever as frases. E tem A, B, C e D lá nos tracinhos de cima, ok? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá? É um assunto simples, mas que requer atenção, tá bom? Se você tiver prestado atenção aí no vídeo, você compreendeu porque é bem simples. Só lembra sempre que primeiro vem o possuidor e depois a posse, tá bom? O objeto. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Beijos da Teacher Jéssica. Have a great day. Tenha um ótimo dia. Goodbye.